Você já parou para pensar o quanto precisa investir para garantir R$1.000 por mês na sua conta, sem depender de ninguém? No vídeo de hoje eu vou te mostrar os cálculos, os tipos de investimento mais usados para isso e também os erros que podem atrasar o seu objetivo de viver de renda. Olá pessoal, eu me chamo Maurício Gamil e como eu mencionei no início do vídeo, você entenderá o quanto você precisa ter investido, o quanto você precisa ter de patrimônio para ter uma renda passiva mensal de R$1.000. E o primeiro ponto, antes da gente entender o quanto você precisa, é ter em mente que tudo vai depender da rentabilidade que você irá conseguir ao investir o seu dinheiro. Se você tiver uma rentabilidade muito elevada, você vai precisar de menos dinheiro investido para ter essa renda de R$1.000. Por outro lado, se você investir o seu dinheiro a uma taxa menor, você vai precisar de mais dinheiro para conseguir ter esse resultado. Saiba também que quanto mais retorno você estiver buscando, mais risco você terá na sua aplicação, principalmente porque você vai ter que investir o seu dinheiro em renda variável, onde você terá uma alta volatilidade em relação ao seu patrimônio. Por outro lado, se você quiser ter mais segurança ao investir o seu dinheiro, você precisa partir para a renda fixa, onde você vai conseguir ter mais previsibilidade, mais segurança, mas geralmente vai precisar investir mais dinheiro para conseguir atingir o seu resultado final. E vamos começar considerando o quanto você precisa ter para conseguir ter esse resultado na renda fixa, considerando tanto uma aplicação no Tesouro Selic ou, por exemplo, num CDB, que renda 100% do CDI, porque em ambas as aplicações você vai ter uma rentabilidade muito parecida, que é justamente próxima à taxa Selic atual de 15% ao ano. Então, considerando o cenário atual, onde você consegue uma rentabilidade de 15% ao ano, o equivalente a 1,17% ao mês. Mas é importante lembrar que existe um imposto que é retido na fonte ao investir na renda fixa. E eu considerei o pior cenário de todos, onde a alíquota será de 22,5% sobre os juros que você ganhar, trazendo uma rentabilidade líquida mensal para essa aplicação de 0,91% ao mês. E da onde que surgiu 22,5%? Justamente da tabela regressiva de imposto sobre os investimentos de renda fixa. E você pode estar vendo, se você deixar sua aplicação por um prazo de até 180 dias, você vai ter um imposto retido na fonte de 22,5%. E quanto mais tempo você deixar sua aplicação lá, menor será a alíquota. Então já vai uma dica inicial. Quanto mais tempo você conseguir deixar o seu dinheiro preso numa aplicação de renda fixa, preferencialmente por um prazo acima dos 720 dias, menos imposto você vai pagar. E considerando esse cenário, onde de forma líquida você vai conseguir ter um retorno de 0,91% ao mês, nós temos que, para você ganhar R$1.000 por mês, você vai precisar ter investido R$110.143,55. Agora é importante levar em conta que a taxa Selic atual de 15% está num patamar muito elevado e ela não vai ficar em 15% eternamente. E para isso a gente precisa ser mais conservador na hora de fazer essa conta, considerando a média histórica da taxa Selic. E para isso eu fui procurar essa informação pegando a média entre janeiro de 2010 e janeiro de 2025, onde nós temos que nesse período a taxa Selic apresentou um retorno total de 286% e considerando esse período de 15 anos, nós temos que o retorno médio anual da Selic foi de 9,4%. Considerando essa rentabilidade, nós temos um retorno mensal de 0,75% e já descontando o imposto de renda, nós temos um ganho líquido mensal de 0,58%. E para você ter esses mesmos R$1.000 por mês, com essa taxa líquida mensal de 0,58%, você precisará ter investido nessa aplicação de renda fixa R$171.259,48. Então veja como uma pequena mudança na taxa de juros vai fazer com que você precise de muito mais dinheiro para ter o mesmo resultado. Finalizada a parte da renda fixa, podemos partir agora para simulações envolvendo a renda variável. E para isso eu vou considerar dois diferentes tipos de investimento que são os mais comuns para quem quer receber renda mensal. A primeira opção seriam as ações boas pagadoras de dividendos na Bolsa Brasileira, que são aquelas empresas maiores, mais sólidas, que conseguem distribuir a maior parte do seu lucro para os acionistas. E a segunda possibilidade são os ETFs de dividendos, que são muito utilizados principalmente fora do Brasil, para você conseguir ter uma renda em dólar vindo das maiores empresas do mundo. Considerando então primeiramente as ações boas pagadoras de dividendos da Bolsa Brasileira. Para ter uma noção melhor de quanto que essas empresas vão pagar de dividendo para você, eu peguei a média das principais pagadoras, as mais conhecidas. Então uma delas, por exemplo, a Taesa, de código TAE11,
ela pagou nesses últimos anos, entre 2012 e 2025, uma média de 10,63% ao ano. A Telefônica Brasil pagou em média 6,6%, a Engie Brasil, que é uma outra empresa do setor elétrico, pagou 6,48% e o Banco do Brasil pagou em média 7,38%. E considerando a média dessas empresas, eu considerei que o dividendo que você vai conseguir na sua carteira como um todo, na sua carteira de dividendos aqui do Brasil, seria de 7% ao ano. E considerando essa renda mensal desejada de R$1.000 por mês, você vai precisar investir R$ 171.428,57. Agora, é claro que é importante você considerar também o crescimento desses dividendos, que vão vir num patamar mais elevado do que, por exemplo, a renda fixa, e também tem que ser levado em conta a valorização da ação, que também pode ser utilizado para você viver de renda. Parte das ações finalizadas, podemos partir para os ETFs no exterior. E, novamente, eu peguei uma média considerando 3 ETFs muito conhecidos para se investir em boas pagadoras de dividendos lá fora. O primeiro ETF de código VIG teve um dividend yield nos últimos 12 meses de 1,66% em dólar. O segundo ETF de código DVY teve um dividend yield de 3,64% e o último ETF de código SCHD teve um dividend yield de 5,49%. Considerando então que você monte uma carteira diversificada de ETFs de dividendos e consiga ter um dividend yield de 3%, para você ter essa renda mensal de R$1.000, você vai precisar investir 400 mil. E apesar do valor necessário para você ter esse resultado nos ETFs americanos seja muito maior do que as ações boas pagadoras ou até mesmo do que em comparação à renda fixa, tenha em mente que você vai ter renda em uma moeda forte. E você precisa também considerar a variação justamente do dólar frente ao real. Se pelos próximos 10 anos o dólar sair de 5,50 para 7, para 8, para 10, por exemplo, apesar de você ter tido inicialmente um dividend yield muito menor, depois que findar esse período de 5, 10 anos, o ganho que você vai ter em dólar vai ser mais significativo do que os 15% que você teria, por exemplo, investindo em renda fixa por aqui. Além disso, você vai estar colocando o seu dinheiro na moeda mais forte do mundo, nas maiores companhias do mundo, que possuem operações não só nos Estados Unidos, mas no mundo como um todo. E veja que a estratégia mais inteligente não é você colocar tudo em renda fixa, tudo em ações boas pagadoras de dividendos ou tudo em ETFs no exterior. É importante você entender qual é a função e quais são os benefícios de cada uma dessas classes de ativos. Então, na renda fixa, os dois principais benefícios são previsibilidade, porque você vai ter certeza o quanto você vai ganhar, principalmente se você investir num título pré-fixado, e você vai ter muito mais segurança, principalmente se você investir no Tesouro Direto, onde a chance de você não conseguir ganhar o seu dinheiro é praticamente zero. Já na parte de renda variável, se você optar por ações boas pagadoras no Brasil, você vai conseguir ter uma renda de empresas muito sólidas em reais. E quando você investir nos ETFs fora do Brasil, você vai ter uma renda na moeda mais forte do mundo em empresas que conseguem apresentar um alto crescimento também na sua distribuição. E quais que são os erros que você não pode cometer de forma alguma na hora de você investir o seu dinheiro pensando em ter essa renda de R$1.000? O primeiro erro que você não pode cometer é de achar que você precisa de muito dinheiro para começar. Então, talvez esses valores de 100 mil, 170 mil, 400 mil reais possam ter assustado você. Só que na prática, para você adquirir, por exemplo, um título do Tesouro Selic, você não precisa de muito dinheiro. Com R$200, você já consegue fazer uma aplicação. No mercado de ações aqui do Brasil, você consegue comprar algumas dessas ações que eu citei por menos de R$20. Você também pode investir em ETFs fora do Brasil com valores muito pequenos. 100, 200, 300 reais. E você, à medida que vai colocando todo mês um pouco, você vai conseguir acumular o patrimônio, desde que você sempre reinvista os ganhos que você tiver no meio do caminho, para lá na frente você conseguir justamente atingir um patamar de patrimônio mais elevado para ter essa renda de R$1.000 por mês. Então esse resultado, ele não vai existir de uma hora para outra. Ele precisa ser construído ao longo do tempo. Segundo erro que você não pode cometer é de querer colocar todo o seu dinheiro em uma única aplicação. Isso porque o cenário muda ao longo do tempo. Então no momento atual, onde a Selic está muito alta, 15%, pode parecer muito interessante você colocar todo o seu dinheiro nessa aplicação. Só que daqui a 1, 2, 3 anos, a taxa Selic vai cair de uma maneira muito mais abrupta. Então, se você tivesse, por exemplo, distribuído a sua carteira tanto no Tesouro Selic quanto também em ações boas pagadoras de dividendos, você conseguiria, por exemplo, aproveitar a alta dessas ações quando a Selic começar a cair. E vai chegar um momento, por exemplo, onde a Selic pode bater 8%, 10%, 5%, por exemplo, no pior dos cenários. E nesse momento vai fazer muito sentido e vai ser muito importante
você ter justamente essa diversificação. Terceiro erro comum é de você não reinvestir os seus ganhos. Então, por mais que você consiga já ter uma renda bastante significativa, se você pegar todo esse dinheiro para gastar, no futuro você vai perder poder de compra. Então, você precisa separar um pouco desses R$1.000, por exemplo, se você conseguir ter esse resultado logo de início, para reinvestir, justamente para você adquirir mais participações naquela empresa do Brasil, mais participações naquele ETF dos Estados Unidos, que por sua vez investe em várias empresas, e também reinvestir na própria renda fixa, para que você consiga acelerar o crescimento do seu patrimônio e consiga justamente criar essa folga, para você gerar um determinado valor que permita você resgatar para pagar suas contas e ao mesmo tempo também permita você reinvestir um pedaço para conseguir crescer o seu patrimônio. E o quarto erro, e mais importante que você não pode cometer de forma alguma, é de esquecer a inflação. Porque se você não reinveste o dinheiro que você consegue obter de ganho, você vai perder poder de compra à medida que os anos forem se passando, tanto na renda fixa quanto na renda variável. E vamos para um exemplo prático. Se a gente pega o retorno entre 2010 e 2025 da taxa Selic, nós temos um ganho de 9,4% ao ano. Nesse mesmo período, a inflação, representado pelo índice IPCA, apresentou um retorno anual de 5,9%. Sendo assim, o ganho líquido que você conseguiria ter, ou seja, o ganho acima da inflação ao investir na taxa Selic ao longo desse período, teria sido de apenas 3,3% ao ano. Então, se você pegasse esses 9,4% que você ganhou com a Selic e gastasse todo ano, você estaria literalmente empobrecendo ano após ano. Então é importante você pegar um pouco desse ganho justamente para reinvestir e conseguir manter o seu poder de compra. E uma regra que você pode seguir, que é muito aplicável a basicamente qualquer classe de ativos, é a regra dos 4%, onde você só vai consumir no máximo 4% do seu patrimônio anualmente e todo o restante você vai reinvestir justamente para você manter o seu poder de compra a longo prazo. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, curte, se inscreve e ative o sino para sempre que sair um vídeo novo por aqui você ser informado. E eu vou deixar na tela também um outro vídeo recomendado para você saber o próximo conteúdo a ser assistido. Um grande abraço e até a próxima.